E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para a continuação da nossa criação da nossa personagem. Vem aqui mais uma aula e essa aula que a gente vai estar aí fazendo a retopologia dessa personagem, tá? Vai ser uma aula bem tranquila, eu vou explicar aqui alguns pontos importantes sobre a retopologia, na questão de juntas, de como que funciona para depois você fazer as dobras assim com os ossos. E vai ser uma aula bem tranquila, tá? Eu vou explicar bem certinho aqui o porquê que deve ser feito dessa forma a retopologia e que deve se seguir assim esse padrão. Lembrando que a retopologia que eu faço não é exatamente o método mais perfeito, o método certo, tá? Mas é um método ótimo do qual eu desenvolvo meus personagens e eu acho eles ótimos, esse método todo, beleza? Com certeza devem haver alguns outros métodos talvez muito mais fáceis, mas isso pode variar muito de personagem para personagem. No caso, estamos aqui trabalhando com uma personagem no estilo bem humanizado, ela, por mais que seja cartoon, ela tem o corpo que é bem humanizado e tudo mais. Então, tem um método específico que eu utilizo para esses personagens assim, beleza? Bom, pessoal, então primeiramente o que eu vou fazer aqui, eu vou estar tirando a visualização desse cabelo aqui, tá? Eu vou até separar esse cabelo em uma coleção separada, tá? Vou dar um M, New Collection, vou colocar aqui cabelos. Só para mim poder aqui ter um controle aqui da visualização desses cabelos, beleza? Eu vou desabilitar aqui o display, ó. Se eu der um Alt H, ele não aparece mesmo assim porque está desabilitado por aqui, beleza? Então ele não vai aparecer. Aqui nós temos, ó, o corpo dessa personagem e tudo mais, tem cílios, tem tudo aqui. Tá tudo feito de uma forma bastante legal, bastante interessante. E a gente vai estar fazendo essa retopologia utilizando alguns métodos que eu já expliquei em live, se alguém viu vai saber mais ou menos, mas que é utilizando algumas quantidades específicas de vértices para que essa retopologia ela fique muito boa e muito perfeita, encaixando certinho uma peça na outra. No caso, encaixando os braços no corpo, encaixando as pernas no quadril e tudo mais, encaixando os seios também no corpo e aqui todo o restante, beleza? Lembrando que essa retopologia a gente vai fazer ela de uma forma low poly, tá? E vamos utilizar aí o Subdivision Surface para dar uma detalhada a mais. E depois também vamos utilizar o Multi Resolution para fazer alguns detalhes a mais, beleza? Mas por enquanto a gente vai só fazer a versão low poly dela, tá? E como que eu vou fazer aqui? Primeiramente eu vou adicionar aqui um círculo, tá? Vou vir aqui Mesh, vou adicionar aqui esse círculo e vou vir aqui nas configurações nele, eu vou colocar em 8 vértices. Eu quero que esse círculo ele tenha 8 vértices, que esse vai ser o parâmetro de cada lado para mim. Como assim o parâmetro de cada lado? Cada peça por exemplo, temos aqui um braço e aqui temos outro braço. Então cada lado ele vai ser composto por um loop de 8 vértices para encaixar no corpo. Por quê? Porque aqui vai ter 8 vértices, aqui mais 8. O corpo ele vai ter um loop circulando ele de 16 vértices. Então 8 mais 8, 16. Então a gente vai conseguir aí fazer um encaixe bem bonito, bem perfeito nisso tudo, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou só colocar um loop de vértices aqui, ó, tá? Vou colocar esse loop de vértices mais ou menos aqui, assim. Eu vou pegar esse outro loop de vértices, eu vou colocar ele também aqui, ó, na perna, tá? Porque a perna, ela também, são duas pernas e encaixam, 8 mais 8, 16. Então eu vou colocar esse loop de vértices da perna aqui também, ó. Tá? Que é pra gente conseguir encaixar a perna certinho aí do jeito que a gente precisa, beleza? Ok. E o que mais que eu vou adicionar esse loop de vértices de 8? Vai ser também os seios, tá? Eu vou colocar nos seios esse loop também de 8 vértices. Porque os seios também eles são dois, eu quero que ele encaixe bonitinho no corpo ali. Então eu vou colocar um loop aqui, ó, de 8 vértices bem na ponta aqui dos seios, beleza? Adicionei aqui todas essas regiões. Agora o que eu vou fazer? Eu só vou adicionar mais um loop aqui no meio, tá? Vou dar um loop aqui no meio, ó, vou vir na visão de cima. E aqui eu consigo ver, ó, que o braço ele tem um cotovelo aqui. Então eu sei que a rotação desse loop de vértice vai ser mais ou menos essa daqui, ó, tá? Que o cotovelo ele é encaixado na parte de baixo do braço, então ele vai girar pra cá. Então eu sei que é daqui até aqui, que é a parte que vai girar desse braço pra baixo. Então eu vou adicionar esse loop de vértice aqui pra marcar essa região, beleza? E vou adicionar outro loop de vértices aqui na ponta, aqui da onde vai começar a mão, beleza? Que é pra gente ter aí, saber que aqui é o início da mão dele. Então eu vou adicionar esses loops de vértices. Vou fazer a mesma coisa aqui na perna, vou selecionar esse loop de vértices e vou seguir a orientação aqui, a rotação que tá mostrando aqui dessa perna, tá? Vou colocar esse loop aqui, ó, bem aqui e aqui, ok? E vou adicionar outro lá embaixo, beleza? Bem aqui, mais ou menos. Ok, ó. E sempre seguindo a orientação, porque lembrando, a perna ela tá indicando vindo daqui para cá, então
isso daqui ele vai ter que seguir essa rotação da perna, ó, que ela tá vindo dali pra cá. Então a gente coloca aí ele assim, e não reto, por exemplo, pra cima, porque daí ele vai ficar torto. A gente quer uma coisa bem bonitinha, bem arrumadinha, beleza? O que eu vou estar fazendo aqui agora é adicionando aqui um loop de vértices Shift S, Word Origin, vou adicionando outro loop de vértices, outro círculo, só que dessa vez eu vou colocar aqui em 16, tá? Por quê? Porque esse aqui vai ser o loop de vértices que vai no centro de tudo, ou seja, corpo e tudo mais. Então eu vou colocar aqui, ó, no começo do pescoço, tá? Y, vou colocar aqui ele no começo do pescoço. Vou colocar ele aqui na base do corpo, aqui embaixo, ó, tá? Mais ou menos aqui, ó, um pouco acima aqui, num limite que, como se fosse tipo uma cueca, assim, mais ou menos, só pra fazer essa marcação ali, beleza? Dá um SX aqui, ó. Coloquei isso daqui aqui e vou colocar mais um loop de vértices aqui. Lembrando, essa é a forma que eu faço a minha retopologia, tá, galera? Não significa que ela esteja correta e tudo mais, mas é a forma que eu faço. E o que acontece? Eu vou marcar aqui os centros disso, tá? Eu sei que o centro desse daqui são esses vértices aqui, ó, no meio, tá? Então eu vou simplesmente marcar esses vértices aqui, porque eu quero deixar marcado esse centro. E aqui temos o loop de 8 vértices, o centro dele do lado é aqui e o centro da frente é aqui. Então eu vou ligar esses dois, porque eu quero que a ligação do centro dos loops ele encaixe uma na outra. Por quê? Para que essa retopologia ela fique certinha, tá bom? Tipo, descendo do mesmo centro que ele tem no corpo, vai ser o centro que vai encaixar nas pernas. Daí a nossa retopologia ela vai ficar retinha. Eu vou fazer o que? Eu vou ativar aqui esse imãzinho com o Face Project, que é aquele esqueminha de projetar numa face, entendeu? Então se eu mover ele pra cá, ele vai projetar ali naquela face, beleza? E eu vou colocar ele aqui, ó. Por quê? Porque eu quero pegar o centro desse vértice aqui, entendeu? Que é pra encaixar um centro no outro. Você pode ver que eu coloquei um vértice ali primeiro. E tá certíssimo isso, tá? Não se preocupe. E aqui, ó, o centro do nosso braço em cima vai encaixar no centro do nosso pescoço, tá? Do nosso começo ali do pescoço, beleza? Então eu vou marcar aqui esse centro assim, ok? Agora o que eu vou fazer aqui é remover essa parte desse lado, ó. Aqui, tá? Vou remover essa parte inteirinha para mim aplicar um mirror, para mim conseguir aí tá espelhando aí a minha malha que eu tô montando. Você pode ver que eu tô montando tipo um aramado do lado nela, né? Porque é justamente para isso que eu quero. Eu vou adicionar aqui um modificador de shrink wrap, tá? Vou ativar aqui, ó, o in front para mim visualizar a minha malha na frente. Você pode ver que aqui ela tá atrás, ó. Se eu colocar in front, eu consigo visualizar ela de forma frontal. Faço isso porque eu quero conseguir aí fazer com que ela não fique entrando dentro do corpo e impossibilite de eu estar vendo. Eu vou selecionar aqui, ó, com conta-gotas o nosso corpo e vou colocar aqui de on surface para above surface. Que esse above surface é para ele expandir para fora, ou seja, se algum vértice estiver dentro da malha, ele não vai ser jogado para dentro, ele vai ser expandido para o lado de fora, ou seja, se esse vértice aqui ele tivesse aqui dentro, ele não ia projetar aqui embaixo, ele ia ser empurrado para cima, tá? Então esse above surface ele faz isso, ele empurra as coisas para fora, tá? Agora o que eu vou fazer aqui eu vou ativar esse modo de visualizador de modo de edição. Vou ativar esse loop de vértices aqui, esse daqui também. Vou dar um Ctrl E e vou colocar aqui Bridge Edge Loops. Opa, Ctrl E, Bridge Edge Loops. E aqui eu vou aumentar aqui, ó, Number of Cuts. Vou colocar aqui, ó, uns 3 cortes, beleza? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui Ctrl E, Bridge Edge Loops. E aqui eu vou adicionar aqui 4 cortes, porque dá pra ver que essa parte é um pouco maior que aquela dali. Então eu vou adicionar nela 4 cortes, beleza? 4 cortes, ó. Dá pra ver aí que é bem suficiente. Aqui ó, a gente pode ver que ficou um pouquinho desproporcional, né? Ficou um pouquinho torto. Mas a gente só vem aí dando aquela ajustada assim manualmente mesmo aí, onde a gente vê que ele não ficou perfeito, beleza? Então, vocês podem estar aí arrumando tudo isso aí de forma toda manual aí, que ajuda bastante. Lembrando, vocês não podem perder o centro. Essa linha aqui, ó, a gente consegue ver aquela linha do centro. Então vocês não podem perder, você tem que deixar ela centralizada aqui para que não fique torto essa retopologia, tá bom? Então, ó, o meu aqui eu tô dando aquela ajustadinha para deixar ela bem retinha, tá? Aí, assim. E aqui em cima, ó, a linha do centro é essa daqui. Então a gente precisa deixar ela aí bem retinha aqui para que a gente não tenha problemas futuros aí com a malha distorcida. A malha distorcida é o que? Você não presta atenção nesses centros quando você está fazendo, aí quando você vê, você desce o centro do braço, desce do lado do corpo, quando você vai ver, você encaixa errado na perna e o centro, em vez dele vir na lateral da perna certinho, ele às vezes vem, você encaixa o loop de vértice que ele vem parar aqui atrás da perna aqui, por exemplo, entendeu?
Aí quando você vê o loop do centro aqui em cima, na verdade é o de que tá ficando atrás aqui embaixo, que você acabou torcendo essa malha. Então você tem que tomar muito cuidado para não ocorrer isso, beleza? Justamente por isso que eu falo para vocês marcarem os centros aí certinho, para vocês terem esse controle aí dessa parte. Vou dar um bridge edge loops aqui nesses daqui também e vou adicionar aqui também 4 cortes, beleza? E eu vou selecionar também aqui ó, os de baixo e vou dar um Ctrl E, bridge edge loops e vou adicionar aqui também 4 cortes, beleza? Perfeito. Agora ó, aqui ó, a gente consegue ver que aqui é o centro, ó, tá? Então eu vou dar aquela ajustada aqui, mas deixa centralizado certinho, beleza? Aí, perfeito. Aqui, ó, essa linha aqui é a linha da lateral, como vocês podem ver. Vou colocar ela mais pro ladinho aqui, para ela não ficar indo para trás. Você consegue ver ó, que o fechamento dela tá bem certinho na lateral do pé aqui. Isso que é o importante, tá? É sempre importante bem pensar bastante nessa parte para você não acabar torcendo sua malha, que isso pode acabar dar bastante problema futuramente. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já fiz bastante isso e cara, isso me prejudicou bastante assim, de eu pensar, ou eu refaço essa malha ou eu literalmente deixo ela zoada desse jeito mesmo e perco totalmente o ânimo com o projeto, porque a gente perde o ânimo quando a gente faz uma coisa e fica muito errada e a gente gastou muito tempo naquilo. Então pense bem nessa parte aí para não dar problema futuro, tá? Beleza? Aqui ó, consegui ajustar isso aqui ó, a gente já consegue ver que eu já consegui fechar praticamente tudo aqui. Se a gente vir aqui ó, os coisas da lateral, aqui ele não tá muito certinho na lateral. Então vou dar uma ajustadinha aqui também. Ficar bem certinho nas laterais aí essa nossa malha, beleza? Ok. E ok. Aí, certo. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar aqui, ó, esse é o vértice do centro da parte lateral interna da perna. E esse é o da parte de fora. Eu vou dar um Ctrl E aqui, vou colocar um Mark Sim, que é para mim marcar já essas costuras aqui dessas laterais, tá? Porque aqui eu sei que são os centros, então isso é onde vai ter os recortes aí na hora da gente fazer o mapeamento V, que é pra gente texturizar. Então, aonde foi essa linha de centro, eu vou recortar todinhas elas. Ou seja, eu recortei aqui ó, do lado de fora e recortei aqui do lado de dentro, tá? Agora eu vou selecionar aqui ó, essas 3 vértices, a do centro e as 2 primeiras laterais. Vou subir elas aqui um pouquinho, ó, tá? Subir elas aqui, ó. E vou fazer o que? Agora eu vou dar um E, vou dar um GX e mover isso para dentro. Deixa eu ativar o clipping aqui. GX. Para mim fazer isso daqui, que é a parte interna da parte da virilha aí, tá? E aqui, ó, o centro aqui, eu vou dar um Ctrl E, Mark Sim, para me marcar aqui a centralização. Eu fiz isso nessas vértices, por quê? Porque aqui vai ser o encaixe, onde vai encaixar a parte do quadril, tá? Onde vai ter o começo do encaixe do quadril. Agora o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses 2 vértices aqui, ó, e vou subir eles até aqui, ó, tá? Com um loop aí de 3 faces, né? No caso que eu adicionei. Beleza? Agora eu vou fazer o que aqui? Eu vou pegar isso daqui, eu vou criar um loop para lateral, mas antes eu vou... Opa, calma lá que aqui ficou errado. X faces, é o da frente, eu coloquei nos de trás sem querer. E GX, aí, beleza? Ok. E aqui atrás eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou selecionar os 2 aqui, ó, e vou levantar lá, ó, 1, 2, 3 faces, Ctrl I. Aqui, ó, 1, aqui, ó, 1, 2 e, opa, X vértices. E aqui vou ligar nesse de cima aqui para deixar com 3 faces que nem tava o outro ali. Deixa eu desabilitar esse in front aqui, que ele tá me dando uma atrapalhadinha de ficar visualizando. Se desabilitar, vocês conseguem ver aqui, ó, que ele ficou meio dentro, agora ficou bem difícil aqui de eu ficar visualizando. Eu vou expandir isso um pouco para fora. Se eu aumentar isso aqui em 0.01, a gente consegue ver, ó, que ele expandiu para fora, ou seja, ele tá dando um espaçamento, ele não tá encostando a vértice na malha. Então eu utilizo isso daqui e depois quando eu vou aplicar esse shrink wrap, eu zero isso daqui de novo para ele ficar rente à malha. Ou eu deixo realmente um pouquinho só expandido, beleza? Aí, beleza.
fizemos ali, ó, com 3 vértices, né? Com 3 faces ali no caso, que nem tínhamos feito lá embaixo. Cara, eu vou adicionar mais um loop de vértices aqui, hein? Deixa eu ver, primeiro deixa eu colocar isso aqui mais pra trás. Tá, eu vou deixar isso aqui mais pra trás, bem mais ou menos na linha aqui, ó, onde é o corte do bumbum. E vou, ó, fazer um loop de vértices fechando aqui, tá? Beleza, aqui eu tenho que dar um Ctrl R aqui para adicionar aqui, ó, um vértice aqui. E vamos fechar essa parte aqui da perna assim, ó, tá? Até chegar aqui e fazer o encaixe certinho aqui, aonde que é aí a finalização ali do loop, beleza? Aí eu fiz isso aqui, ó, você pode ver que eu tô conseguindo encaixar ele certinho em quadrados, né? Isso é bastante importante. Eu vou adicionar aqui um modificador de Subdivision Surface, vou colocar ele em um level, vou mover ele para cima do Shrink Wrap, só um level, tá? Que é para mim aplicar ele depois, para mim dar uma subdividida boa nessa malha em si, beleza? Aí, ó, agora a gente tá conseguindo visualizar aí mais ou menos a parte boa disso. Agora eu vou, ó, mover isso daqui pro lado aqui, ó, tá? Esses vértices, que eu vou criar um loop aqui também, bem aqui, ó, assim, ó, tá? Que é pra gente fechar aí o bumbum da personagem, beleza? Ok. E aqui eu vou fazer mais um aqui em cima aqui pra gente fechar aqui agora nessas vértices de cima e fazer o fechamento aí dessa região. Você pode ver, ó, que a parte de trás ela encaixou perfeitamente os vértices 8, que tem 8, né? Ela encaixou perfeitamente no loop de 16 e encaixou certinho no centro. Bom, continuando aqui a explicação, tive que cortar, mas vocês podem ver que a parte de trás ela encaixou todas em quadrados e encaixou, ó, no centro da nossa malha, né? Então isso mostra o quê? Que a numeração de loop de vértices ali foi feita de uma forma bem equilibrada para ela conseguir fechar certinho. Isso mostra que a parte da frente ele vai fechar perfeitamente também, entendeu? Então é só eu adicionar os vértices aí que eu sei que ele vai fechar certinho ali, beleza? Então, ó, fechei, FFF, e aqui, ó, vocês podem ver, ó, que ele fechou perfeitamente, sem nenhum problema, literalmente nenhum problema, entendeu? Então por isso que eu falo para trabalhar com essa numeração, de se for trabalhar com 8 vértices aqui, coloca 16 no quadril, porque isso vai encaixar de uma forma melhor. Só que lembrando, isso não é para todos os casos, tá? Tem casos que às vezes você precisa fazer de forma diferente e tudo mais. Tudo varia bastante aí do tipo do personagem que é o seu. Se for um pássaro e tal, às vezes muda um pouco. Se for tipo um animal, um monstro mais exótico aí que você está criando algo totalmente diferente das coisas aqui desses personagens, aí vai ter que pensar um pouquinho, tá? Mas são coisas que você vai aprendendo. Você mesmo faz a retopologia e você aprende assim como que você deve estar fazendo isso para ficar da melhor forma. Dá um Ctrl R aqui, adicionar 2 vértices aqui, ó. E vou fechar aqui, ó. Vocês podem ver, ó, os 16 vértices eles fecham muito bonitinhos, e eles fecham uma quantidade de faces num tamanho muito equilibrado. Você consegue perceber que as faces elas não são umas muito pequenas, outras muito maiores, elas são bem equilibradas assim, as regiões aí onde tem essas faces. São bem equilibradinhas. Agora o que eu vou fazer aqui é selecionar esse loop de vértices aqui, selecionar esses 3 aqui, vou dar um Ctrl E, vou dar um Bridge Edge, Ctrl E, Bridge Edge Loops, vou dar um Ctrl R aqui e adicionar um loop de 2 vértices, beleza? E agora eu vou fechar isso daqui. A gente pode ver, ó, encaixou perfeitamente ali. Agora a gente só precisa dar aquela ajustadinha, né? Porque o bumbum ele é mais fechadinho aqui pra dentro em si. Então a gente faz esse ajustezinho aí pra deixar bem bonitinho aí, bem arrumado essa topologia aqui, tá? E beleza. A gente conseguiu fechar aqui. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui esse loop dos seios aqui, vou dar um extrude para dentro, vou extrudar uma vez, tá? Extrudei aqui, ó. Opa, esse vértice aqui embaixo, esse aqui. Agora eu só vou ajustar ele aqui, ó, na finalização do seio, que é mais ou menos aqui assim, tá? Beleza. Beleza. E aqui, ó, a gente tem, ó, esse vértice que é o vértice do centro, tá? Dos seios aqui, tá? Eu vou simplesmente pegar esses vértices e vou encaixar ele aqui, ó, tá? Vou encaixar, ó, aqui e aqui
E beleza. Aí vocês podem ver ó, que ele ficou certinho. Acontece. Esses 3 vértices, eles são uma lateral. Esses 3 aqui, eles são a lateral que vai para cima. Esses 3 são a lateral que vai para o lado. E esses 3 são a lateral que vai para baixo. Então esse que vai para baixo eu já vou encaixar ele aqui, ó. Que a gente já consegue ver que o encaixe dele vai sair certinho. São esses 3 que vai para baixo, então a lateral dele é aqui. Beleza? Vou dar um Ctrl R aqui, adicionar um vértice bem aqui embaixo aqui e fechar essa parte aqui, beleza? Agora o que eu vou fazer aqui? Aqui agora a gente tem os 3 vértices da lateral e aqui a gente só tem 2, então eu vou adicionar um Ctrl R, vou adicionar mais um vértice aqui pra gente conseguir fechar essa lateral, tá? Aqui e aqui também, pra gente fechar, ó. Fechamos aqui esses 3 nessa lateral indo pra lá, os 3 aqui indo pra baixo, os 3 indo pro lado, que é o que? O equilíbrio. A gente tá utilizando o loop de vértices, ele tem uma quantidade de vértices, então a gente tá equilibrando a quantidade de vértices que vai para cada lado aí, para ficar bem equilibrada o loop, e não ficar uma lateral com mais vértices indo para aquela região, outra com menos, porque isso pode entrar em vários problemas. Depois, se você, por exemplo, coloca aqui, tira um desses vértices aqui, coloca indo para lateral também, depois você pode ver que ali tá começando a ficar com mais vértices do que aqui para baixo, que você tirou um daqui, entendeu? Então, sempre quando você for fazer, faça esse equilíbrio aí para você ter a sua malha bem organizadinha, bem arrumadinha. Aqui ó, eu simplesmente fechei, né, o círculo aqui de uma forma bem bonitinha. O círculo ficou bem bonitinho, fechadinho, ó, marcando bem aí o seio, tá? O que eu vou fazer aqui agora ó, é simplesmente pegar esse aqui, subir um vértice aqui para cima, esse aqui também, subir um aqui, vou fazer uma face aqui, vou subir aqui ó, um desses também, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado aqui que a gente tá mexendo aí com a junta do braço, e a junta do braço é uma das juntas mais importantes e eu já vou explicar aqui o porquê. Bom, a gente tem esse vértice aqui, que ele é o vértice da linha do centro, né? O que eu vou fazer? Eu vou definir aqui aonde que é o limite do ombro. O ombro ele é essa região aqui até aqui, ó. Ou seja, aqui mais ou menos é o formato do ombro. Então eu vou puxar esse vértice até aqui, ó, na onde que é o formato do ombro, beleza? Deixa eu desabilitar o subdivision. Puxar ele aqui ó, até onde o limite que é o formato do ombro. Por quê? Porque eu vou adicionar um vértice pra cá e um vértice pra cá, que esses vértices vão encaixar aqui, né? Só que o que acontece? Eu quero fazer um esqueminha para mim fazer com que esse ombro ele seja muito funcional, porque caso vocês saibam, caso vocês tenham uma dúvida sobre o ombro, ele é uma coisa que ele vai girar para cima o braço e vai girar o braço para baixo, ou seja, ele vai dar basicamente tipo uns 180 graus, entendeu? Ele vai tanto para cima quanto para baixo. E o que acontece? Isso mostra o quê? Que aqui a topologia, a malha aqui, ela tem que ser uma malha feita bem, num jeito bem específico aí para que isso funcione. Para que funcione essa parte dele fazer essa girada, porque se não for muito bem feita, na hora que você gira para cima, o ombro ele vai perder o formato do ombro e vai acabar distorcendo de uma forma estranha e tudo mais. Então o que eu faço aqui basicamente é fazer tipo como se fosse uma caixa. Tá vendo os seios aqui? Tá vendo que eu fiz ó, uma conexão única para os seios? Você consegue ver ó, que ele tem isso daqui dos seios que mostra o quê? Que ele tá saltando dessa parte do corpo aqui, entendeu? É uma peça saltando para fora, ou seja, isso daqui é um recorte. Porque ele está saltando para fora. Por quê? É uma pecinha que ela está saltando para fora. E como que por que a gente faz dessa forma? Porque aqui vai vir um osso que faz o movimento dos seios e tudo mais. Então a gente faz esse formato assim dele sendo uma peça única, meio que saltando para fora do corpo, para a gente conseguir ter essa facilidade aí para estar na hora de fazer o rigging e tudo mais, ele ser bem funcional como uma peça única. Por isso que ele tem essa parte saltada. O ombro ele é basicamente isso também, ou seja, a parte do ombro ela tem que ter esse saltado para fora assim que nem tem nos seios, para que quando a gente faça o rigging e tudo mais, ele mova apenas essa peça do ombro como uma peça única, entendeu? Porque daí a gente vai conseguir rigar como uma pecinha ali do corpo e vai ser muito mais fácil para fazer animação e tudo mais, tá? Então ó, eu adicionei esse loop de vértices aqui. Eu vou dar um Ctrl R aqui, vou colocar 3 vértices, isso, e vou ó, fechar esse loop aqui em cima, tá? Vou fechar esse loop ó, aqui em cima, beleza? Fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó, e aqui, e vamos lá, agora só fechar aqui esses vértices, beleza? F. Beleza, a gente fechou. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou fazer isso no formato de uma caixinha, tá? Como assim no formato de uma caixinha? Eu vou
puxar esse daqui pro lado aqui, ó, tá? Esse aqui mais pra dentro um pouquinho, ó. Por quê? Porque lembra que eu falei que ia fazer uma pecinha fechada? Se você viu, ó, esse aqui, ó, ele tem, ó, os 8 vértices e ele tem um formatinho aqui que é tipo uma coisinha expandida pra fora. O ombro eu vou fazer a mesma coisa. Ele tem aqui, ó, os 8 vértices, ó, tá? Isso daqui são, imagine que isso aqui é os 8 vértices, que é o mesmo que tem aqui no centro. Então ele tem que ter essa expansão pra fora. Essa expansão, ela vai ser feita dessa forma aqui, tá? Pra ele encaixar certinho aí, ó. E daí a gente consegue fazer, ó, ele num formatinho aqui de uma pecinha aqui em cima do... uma peça aqui do corpo. E isso faz com que seja bem mais simples depois na hora da animação. Vamos ver isso aqui pro lado, ó. Eu vou fazer esse encaixe lá também. Beleza? Seleciona aqui FF. Só aqui que eu acho que eu não... só aqui que eu não vou conectar isso aqui, ó, X... edges. Vou deixar ele até aqui, ó, que é nos 8 vértices, beleza? Agora eu vou fazer aqui, eu vou mover isso aqui, vou criar um loop aqui de vértice, vou mover isso aqui. Vou mover isso aqui pro lado aqui, tá? E adicionar aqui uma subdivisão. Adicionar uma subdivisão não, e dar um F aqui para fechar essa partezinha do corpo, né? O que que acontece? Aqui a gente consegue ver, ó, que ele tem um vértice ali, ele tem um vértice no meio. Vou dar um Ctrl R aqui, eu vou subdividir mais uma vez aqui e vou subdividir mais uma vez aqui. Então GG para mover para cima aqui. Agora eu vou fechar esse um vértice aqui, ó, lembrando, bem equilibradinho, forma bem equilibrada, tá? Então aí, ó, a gente consegue ver que eu estou fazendo um círculo, é um em volta aqui do pescoço. Eu vou fechar esse círculo aqui até aqui atrás, tá? Beleza? F, F, F. E ótimo, show, perfeito. Aqui a gente já pode fechar isso aqui. E aqui a gente já pode fechar isso aqui agora. Eu tinha fechado ele direto nesse vértice até aquele, entendeu? Mas ia precisar adicionar mais um loopzinho de vértice aí para ficar melhor essa topologia, tá? Então, ó, basicamente, ó, dá pra ver que ele é tipo, por exemplo, uma armadura. Isso daqui é como se fosse uma ombreira, entendeu? Se você observar aqui, como se a gente estivesse fazendo uma armadura e essa parte aqui fosse uma ombreira. E os ombros, você justamente faz isso, entendeu? No formatinho de uma ombreirinha assim, pra ficar perfeito depois na hora do rigging, tá? Pra vocês fazerem animações. Aqui, ó, tô fechando aqui, tá? Vamos ver aqui, que esses aqui são os vértices do centro, né? Da traseira do braço. Vou mover até que eu vou fechar aqui, opa, aqui e aqui, ó. Não, aqui não. Tem que criar mais um vértice. Esse aqui eu vou colocar aqui dentro, aqui nessa marcaçãozinha de dentro aqui. Agora eu vou fechar esses vértices aqui todinhos, beleza? Essa aula eu não estou fazendo com muito cortes, tá, galera? Porque eu quero deixar bem explicado aí para vocês entenderem muito bem tudo o que eu estou fazendo, tá? Então é por isso que essa aula não está tendo muito cortes que nem os outros. Eu pensei em fazer uma aula, acelerar algumas partes assim da retopologia, mas eu pensei, bom, eu vou explicar bem certinho aí pra galera não ter nenhuma dificuldade em entender 100% aí de como que é isso. Melhor do que eu fazer aí alguns cortes e tudo mais. Bom, agora fazendo isso a gente consegue ver o que? Aqui, ó, o centro ele encaixa aqui do lado. Mas esse daqui, ele também é da lateral, então eu preciso encaixar esse vértice aqui, ó. Então eu vou selecionar esses dois, vou dar um M, colocar at center, tá? Porque ele, infelizmente, esse vértice ele precisa ser encaixado, o vértice do braço da lateral de cima, que é o que faz a lateral de baixo. A lateral de cima ele precisa ser encaixado no peito, tá? Porque quando você move o braço, essa parte do músculo do corpo aqui, ela é encaixada no braço. Então se você faz esse encaixe assim, ele depois vai ficar muito mais simples assim na hora do rigging, tá? Aqui eu só estou adicionando um loop de vértice mais próximo, só para deixar um pouco melhor aqui, tá? Aqui eu estou adicionando mais vértices para deixar um pouco melhor aí essa nossa... Se não tivesse esse vértice, ele ia ficar correndo daqui até aqui, daí eu não queria isso, queria deixar um pouquinho melhorzinho ali, tá? Agora eu vou só dar aquela movidinha aqui e deixar bem bonitinho, arrumadinho aqui, tá? E ok. Beleza. Agora o que a gente vai fazer aqui eu vou mover esse aqui um pouco mais pra frente ainda. Esse aqui também um pouco mais pra frente. E beleza. Vou selecionar esse loop aqui, vou dar um Ctrl E, Mark Sim, que é pra marcar ali o centro, né? Opa, só essa parte aqui que não. Dá um Ctrl E, Clear Sim. Marcar aqui, ó, Ctrl E, Mark Sim.
beleza? Aí, que é a da lateral inteirinha. E vou marcar aqui também já a lateral de cima do ombro, eu marco cima, beleza? Marcado. Agora o que eu vou fazer aqui, eu vou ter que fechar esse loop de vértices, né? E aqui a gente tem... deixa eu ver. Eu vou ter que dissolver um desses daqui, hein? Vou dissolver esse aqui, vou dar um space para colocar aqui um dissolve edges, que eu adicionei uma vértice a mais, era literalmente 3, 1, 2, 3, que uma vai ser o que faz a lateral. Então é basicamente assim mesmo que era para ficar. Eu tinha feito certo da primeira vez, só que eu achei que não ia estar certo. Mas é basicamente assim que é para ficar, ó. Aqui é o centro, se eu der um Ctrl+, eu encontro o loop de 8 vértices aqui, que é igual aqui, ó, um loop de 8 vértices. Beleza? E aqui ele faz o encaixezinho e encaixa no pescoço, certo? Vou dar um F aqui, nisso daqui. E dar um M aqui, ó, nesses dois. E vou colocar at center, para mim fechar de forma circular aqui com o pescoço, tá? E aqui, ó, vou dar um FF para encaixar isso daqui ali na nossa personagem, ali no braço dela ali, e fechar de vez esse loop de vértices, tá? Podem ver, ó, que o peitoral ele tá indicando os vértices indo pra cá, tá? Tanto que esse vértice ele indica pra cá, porque é justamente para fazer essa conexão entre o braço, beleza? Se eu vim aqui ativar o modo de wireframe, ó, gente, vou desabilitar aqui o Optimal Display, a gente consegue ver, ó, que ele ficou bem equilibradinho ali a quantidade de vértices, tá? E isso vai ser muito funcional. Ó, o ombro, por exemplo, ele tá aí, ó, uma pecinha aqui bem saltadinho aqui, bem demonstrando assim o ombro em si. Então quando a gente fizer a animação e tudo mais, ele não vai perder o formato do ombro, que nem aconteceria se você não fizesse uma retopologia tão bem feita, tá? Então é muito importante vocês conseguirem identificar esse tipo de situação. Vou dar um A aqui, Ctrl N. Olha lá, vocês viram que mudou, né? Ó, Ctrl N, que é para recalcular as normals e não deixar a malha invertida, porque às vezes ele fica invertido. Então sempre seleciona tudo, dá um Ctrl N para ele não deixar invertida a malha, porque ela fica invertida às vezes. Vou selecionar agora esses vértices aqui de trás e vou mover, ó, tem 1, 2 aqui, 3, né? Vou mover aqui, ó, 1, 2, 3, beleza? Agora eu vou selecionar aqui, F, F, F. E dar aquela ajustadinha. E aqui a gente consegue ver que eu encaixei esse loop ali naquele. Então esses dois vão ser encaixados. Dá um M at center. Beleza? Que vão ser encaixadinhos ali. E aqui eu vou selecionar esse aqui. Vou dar um F. Aqui eu vou dar um F e F de novo. E F de novo não. Não, tá errado. Eu vou selecionar aqui, dar um F aqui, ó. Tem alguma coisa que eu não devo ter conectado certo aqui, então ele tá dando um erro. M at center, será que é isso? Não. Deixa eu ver. F aqui. Beleza, aqui, ó. Isso aqui o que eu fiz é o que? A conexão do braço, ela tem a conexão para ir para baixo aqui, que é do músculo de trás, tá? E essa conexão aqui, ó, ela é circular em volta do pescoço. Por quê? Porque quando a gente girar o ombro para cima, ele tem que ter esse loop de círculos aqui para cima, tá? Então aqui atrás, ó, é bem importante vocês fazerem essa forma circular aqui, tá? Eu não tava me ligando, mas era basicamente isso que eu tinha que falar. Porque essa forma circular aqui, você precisa dela, porque quando você girar o ombro para cima, precisa de uma forma esférica, circular, no meio disso tudo, para que ele consiga girar uns 180 graus sem sofrer uma deformação feia na malha, entendeu? Porque se ele é circular, quando você girar, dobrar ele, ele vai ficar bem, ele vai ficar coerente, ele não vai ter uma distorção errada que não deveria, tá? Então por isso esse loop de vértice, ó, circular, circulando em volta inteirinho aqui dos ombros aqui do corpo, tá? Então é bastante importante isso daqui. Então sempre quando vocês forem trabalhar com algumas coisas que elas viram a 180 graus, sempre fazer esse formato circular, beleza? Eu vou remover esse mark sim aqui, ó, clear sim, e vou remover daqui também, Ctrl E, clear sim, e vou marcar aqui, ó, Ctrl E, mark sim, tá? Que é o do início do pescoço em si.
E bom, basicamente a gente fez aí, ó, a retopologia aí praticamente da parte do corpo inteira. Falta agora fazer as mãos, pés e cabeça, né? São partes bem simples, então vocês vão conseguir entender muito bem aí. Eu vou dar um H aqui e vou zerar aqui o Shrink-Wrap. 0. Aí, beleza? E aqui, ó, a gente já consegue ver aí, ó, a nossa malha aí da retopologia, ó, como que ela ficou. Tá vendo, ó, que ele tem essa conexão que vem do braço pra cá? Se você olhar em algumas coisas de anatomia, você vai ver que tem um músculo no braço aqui, que é onde fica a clavícula, tá? E essa parte é descida assim, justamente por causa disso, tá? Então ele ajuda, ó. Você tá vendo, ó, que ele pega esse loop de vértices e ele vem pra cá? Quando eu dobrar o meu braço pra cima, eu erguer o meu braço da personagem pra cima, esse loop de vértices ele vai ter a tendência a ficar reto para cima, ele vai ter uma curvatura aqui e ficar reto para cima. Isso é bom, por isso que tem essa conexão aqui. Porque nas costas esse músculo da clavícula é muito importante isso, porque esse vértice aqui ele indica que ele vai fazer essa conexão e vai ficar uma linha de faces retas assim indo que está conectada ao braço, entendeu? E isso faz com que na hora do rigging fique muito melhor, muito mais bem feito tudo isso. Então, por isso é bastante importante aí fazer algumas coisas nesse sentido. Vou dar um Ctrl N aqui de novo. E aqui na frente, a gente tem lá, como eu falei, ó, a conexão que vem daqui pro braço, que é porque quando você ergue o braço, você vai ter esse levantamento aqui no muscular na região do peitoral. Então ele vai dar uma puxadinha nessa malha para cima quando você puxar o braço para cima, quando você abaixar, entendeu? Quando você ergue, você consegue perceber que o músculo do seu peitoral, bem nessa região aqui, ele tem essa puxada junto com o braço. Então por isso que a gente faz essa conexão, entendeu? O ombro eu expliquei ali, né? Tem que ter essa pecinha aqui, porque quando a gente girar para cima, a gente não quer perder o formato do ombro. Então a gente faz nesse formatinho aqui pra gente conseguir definir bem certinho ele na malha pra gente não perder esse formato quando a gente fizer o rigging, beleza? Mas ó, o restante é só. A perna que eu fiz desse formato aqui, ela não tem muito segredo, tá? A perna é bem tranquila, não tem muito segredo, o bumbum também não. Depois eu vou só ensinar sobre as juntas, como que se deve fazer as juntas. Mas basicamente é isso daqui, o corpo em si, tá? A gente finalizou o corpo e daqui a pouco a gente vai começar aí já a fazer o rosto, as mãos, pés e fazer aí as juntas, que é onde dobra o joelho e cotovelos, beleza?